está vivo. Aleluia. Santo Toda és honra o e teu glória seja nome, dada a ti, Senhor. Aleluia. Saudamos a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Obrigado. Nós vamos falar hoje sobre a redescoberta da palavra. Até parece que é continuação do Congresso da Reforma Protestante. É um texto que vai mostrar que mas nós vamos... É um pouquinho antes de Martim Lutero, bem antes de Martim Lutero, essa redescoberta. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, 22. No capítulo 22, nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? O texto diz assim, irmãos: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos do templo do Senhor, os carpinteiros, os construtores, os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Verso 7. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores no templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. E deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Acabor, filho de Micaías, e ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Verso 13. Vão consultar ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras desse livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. Amém, irmãos? Vamos assentar? A leitura desse texto traz para nós muitos ensinamentos a respeito da palavra de Deus, né? Bom, vamos entender que momento se deu isso. Nós estamos falando aqui de Judá. Aqui o rei Josias, ele assume o trono quando ele tinha 8 anos de idade. E quando a gente fala de alguém assumir o trono com 8 anos de idade, você para pensar que uma criança assumindo o trono. Ele era neto de Manassés, o rei que fez mais mal do que todos antes. Manassés foi um rei terrível. Interessante que Manassés, ele foi filho de um rei que fez
o que o Senhor lhe agradava. Foi o rei Ezequias. E logo depois Manassés assume o reinado e durante 55 anos ele reina. E ele faz exatamente o que era mal aos olhos do Senhor. Ele levanta altares de ídolos pagãos, inclusive próximo ao templo de Deus, ele faz essa afronta. Ele coloca deuses estranhos dentro do templo de Deus. Então, Manassés foi um rei que fez muito mal a Judá. Ele desviou de todo o ensino que seu pai havia deixado. Manassés teve um filho chamado Amon. E Amon reinou no lugar de Manassés. Amon reinou 2 anos apenas. Mas Amon também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele pegou o exemplo do pai e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele cometeu as coisas da mesma forma que o pai fazia, também ele cometeu, ele fez algo que era pecado aos olhos de Deus. E esses 2 reis, vocês imaginam, né, um povo liderado por essas pessoas, e faziam com que esse povo se comportasse também da mesma forma, negando Deus, adorando a deuses estranhos, a ídolos, e isso gera uma decadência espiritual no reino de Judá. Isso traz uma decadência a tal ponto de gerar um colapso. As pessoas já não lembravam mais de Deus, já não tinha mais o culto ali prestado a Deus, né? As crianças que nasceram no reinado de Manassés, né, viraram adultos e, como adultos, não cultuavam ao Deus vivo, porque foi-lhe ensinado a coisas de deuses pagãos. E isso trouxe, então, um peso para Judá, né? Trouxe um afastamento de Deus. E aí, o que aconteceu com o rei Josias? Josias, o texto que nós lemos, diz que ele começou a reinar com 8 anos de idade. Mesmo reinando com 8 anos de idade, a Bíblia fala que ele reinou 31 anos em Jerusalém e fez o que o Senhor aprova. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que, mesmo que ele tinha tido um pai, um avô, que não respeitavam, se desviaram da palavra de Deus, ele se manteve fiel à palavra de Deus. E aí, eu quero dizer para os irmãos que mesmo em linhagens quebradas, Deus levanta corações fiéis para renovar a sua aliança. Então, um alerta para nós aqui: pare de dizer, de justificar para você mesmo que você é assim porque seu pai era assim, sua mãe era assim, meu avô era assim. Não, eles poderiam ter sido assim, mas você não vai ser assim porque Jesus pagou um preço por mim e por você. Você precisa entender que Jesus Cristo, a sua palavra, transforma vidas. E Josias aqui, muito novo ainda, a palavra estava tão esquecida naquela época, que a palavra estava jogada dentro do templo de Deus, ali, cheio de poeira, ao pó. Estava esquecida ali, diante de uma situação em que o templo estava em ruínas. Tanto que a ordem do rei Josias aqui, no 18º ano do seu reinado, Josias aqui já estava com aproximadamente 26 anos de idade, ele manda reformar o templo. E é uma reforma física, era uma reforma de ajeitar o que estava caindo. Tanto que a ordem que ele dá para os seus servos era a seguinte: olha, vai lá, pega a prata para pagar o carpinteiro, para pagar os irmãos que estão trabalhando lá. E aí, não é tema da mensagem, mas é importante aqui, né? O trabalhador é digno do seu salário. Então, trabalhou na igreja, não é de graça. Não, a Bíblia ensina que aquele que trabalha até na igreja, até no templo, é digno do seu salário, de receber por aquilo que fez. Então aqui, Josias está mandando então pegar o dinheiro que foi arrecadado ali
e pagar aqueles irmãos que estavam trabalhando na reforma do templo, que estavam trabalhando para reformar o templo. E nessa reforma, ali, um dos sacerdotes, ele encontra o livro da lei. E é aí que nós vamos trabalhar dentro dessa mensagem. Trabalhar que mesmo em tempos de apostasia, Deus não perde o controle da situação. Mesmo em tempos difíceis, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de governos que não são tementes a Deus, Deus não perde o controle da situação. Deus vai estar sempre no controle. Ele vai sempre levantar um instrumento para gerar uma reforma. Ele sempre vai levantar algo para mudar aquilo da forma que está. Deus não dorme. É importante nós entendermos isso. E aí, então, nós vemos aqui que Josias, do verso 1 ao verso 7, mostra como Josias, ainda muito novo, ainda muito criança, ele era fiel a Deus. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou no caminho do seu pai, mesmo criado em um ambiente idólatra, mesmo criado em um ambiente que não tinha ali o costume de ler a lei, de ler a palavra de Deus, mesmo criado em um ambiente que os deuses pagãos estavam próximo ao templo, dentro do templo, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, outro ensino que nós temos aqui, não importa o meio que você vive, não importa o meio que você trabalha, não importa onde você está, você precisa entender isso, porque se você é o que é pelo meio que você está, é um perigo. Ah, eu sou cristão porque eu estou no meio da igreja, mas e agora quando eu estou no meio de ímpio, o que você é? Então, o meio que nós estamos, não podemos ser moldados pelo meio que nós estamos. A corrupção humana nunca paga a fidelidade divina. Pode ter corrupção humana em todos os lugares, mas não vai apagar a fidelidade divina. Deus é fiel, Ele vai fazer as coisas que tem que ser feito. E aqui nós vemos isso. Josias, apesar de ter um pai e de ter um avô que foi literalmente idólatras, pagãos, ele se preservou, trazendo à memória aquilo que ele já ouvia falar do rei Davi. Então ele pega como exemplo um homem temente a Deus, Davi, e ele vai seguir ali, a reforma começa, porque ele sabia que o templo era o lugar onde Deus habitava. Então ele vai reformar aquele lugar, a mesma mentalidade de Davi. Davi queria fazer uma casa para Deus habitar. Então ele tinha essa mentalidade de que o templo era onde Deus habitava. E ali precisava de uma reforma. Não só uma reforma material, mas também uma reforma espiritual. E como que Deus não perde o controle da situação, Deus toca no coração de Josias para uma reforma material. E nessa reforma material, irmãos, aí o milagre vai acontecer, algo diferente vai acontecer. Então o templo estava todo em ruínas, sendo abandonado pelos reis anteriores, sendo largado pelos reis anteriores, e Josias, então, ele tem o entendimento de que é necessário reparar o altar, é necessário reparar o templo de Deus. E aí nós aprendemos que sem preparar o altar, não se pode experimentar o fogo de Deus. Sem preparar o altar, não se pode experimentar a presença de Deus. Sem reparar o altar, não há comunhão com Deus. É necessário que se repare o altar. E aí eu quero fazer uma reflexão hoje. O altar hoje é o meu coração, é o seu coração. Como está o seu altar hoje? Seu altar hoje está reparado ou ele está esquecido, abandonado? Seu altar está preparado para receber a presença de Deus, para sentir a presença de Deus, para viver uma experiência com Deus, ou o nosso altar está abandonado? Então nós precisamos avaliar se o nosso altar está reparado a tal ponto de receber a presença de Deus na nossa vida. Muitas vezes o nosso altar
está esquecido. E ali estava um altar esquecido, ali estava um templo esquecido. E durante aquela reforma, o sumo sacerdote Ilquias encontra o livro. Segundo os historiadores, o livro encontrado foi o livro de Deuteronômio, o livro da lei, a releitura da lei. Ele estava esquecido, perdido ali. E quando ele fala, achei o livro da lei na casa do Senhor. A alegria do sumo sacerdote é encontrar aquilo, ele lê, ele manda aquilo para o secretário do rei, que o secretário do rei, quando ele vê aquilo, ele lê também aquilo, e ele faz questão de levar aquele livro à presença do rei Josias. Rei Josias aqui não tinha 8 anos de idade, rei Josias aqui, ele tinha aproximadamente 26 anos de idade, e isso ali não era um achado arqueológico, mas era um achado espiritual. Era o achado da palavra de Deus, era o achado daquilo que estava esquecido. Irmãos, e não há avivamento verdadeiro sem retornar às Escrituras. Ali, aquele povo Judá estava adorando a deuses estranhos, estava adorando a deuses pagãos, mas quando a leitura da palavra ela é feita, é interessante que os olhos do rei se abrem como se uma escama tivesse caído dos olhos dele. E ali, aquela leitura é uma descoberta crucial para revelar o pecado que o homem vivia, a idolatria que o homem vivia. A palavra veio ao rei Josias não para massagear o ego do rei Josias, dizer: ó rei, muito bom, está fazendo aquela reforma no templo, ó rei, você é maravilhoso. Não, a palavra encontrada quando foi lida, ela foi um confronto para o rei Josias. O rei Josias, quando leu aquela palavra, ele percebeu que seu povo, a sua nação, que ele estavam fazendo há algum tempo aquilo que não agradava a Deus. E aí eu quero abrir aqui um parênteses para que nós possamos entender que só a palavra é capaz de confrontar o homem ao seu pecado. Só a palavra é capaz de mostrar a verdadeira essência do homem. Só a palavra é capaz de mostrar como o homem é negligente, como o homem ele deixa Deus por qualquer coisa, por vaidade, o coração do homem é enganoso. Ali estava uma nação que durante mais de 60 anos não cultuavam a Deus, não louvavam a Deus, não celebravam a Deus mais, tinham vários deuses pagãos. E quando ele lê o livro de Deuteronômio, tem uma característica muito importante: só há um Deus. Então o livro de Deuteronômio vai dizer assim: há um só Deus. É só a Ele, somente a Ele deve adorar, somente a Ele deve cultuar. E é nesse espírito ali que Josias olha aquilo e fala: nós estamos fazendo errado, a nossa nação está fazendo errado. Ou seja, a palavra confrontou a tal modo que fez com que ele entendesse que cultuar a Deus não era deuses, era o único Deus, o Deus de Israel. Então nós vemos que a palavra esquecida é uma raiz da decadência humana, mas a palavra encontrada, ela é semente de vida e de vida eterna. A palavra é aquele que nós já falamos aqui na reforma, é o espelho que vai nos confrontar todos os dias. Então, qual é o conselho para nós, qual é a aplicação para nós? Procure, busque conhecer a palavra de Deus profundamente, porque é na palavra de Deus que tem a chave para a verdadeira reforma. Às vezes nós não entendemos o que estamos vivendo, o que estamos passando, mas é somente quando nós vamos à palavra de Deus que nós encontramos o sentido. Quando nós vamos à palavra de Deus, quando nós encontramos um confronto. Muitas vezes você tem a palavra de Deus na sua casa, mas ela está esquecida. Muitas vezes a palavra de Deus vai estar aberta como um livro numa estante, cheio de poeira. Talvez você saiba até recitar aquele versículo aberto: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é? Salmo. Talvez você está lá com a palavra de Deus aberta, mas isso não é conhecer a palavra e nem viver a palavra. A Escritura lida e obedecida é o alicerce de toda a restauração espiritual.
A palavra precisa ser lida, precisa ser obedecida. E o impacto da palavra na vida de Josias, o impacto da palavra naquele povo, é o impacto que nós precisamos entender. Josias, quando ele ouve a leitura do livro, ele fica profundamente abalado. O texto diz que, rasgando suas vestes, ele se rasgou. E é interessante que o fato de rasgar as vestes é um sinal bíblico de arrependimento. E às vezes nós lemos a palavra, temos a palavra, mas não lemos a palavra. E não há um sinal de arrependimento. Só a palavra de Deus confronta você para você se arrepender. Sem a palavra não há arrependimento. Então, rasgar as vestes, ele estava expressando aqui que ele estava arrependido. E ele estava arrependido diante daquilo que ele viu que havia feito. Sabe quando você vê o seu pecado, aquilo que você cometeu, aquela que dá nojo, aquilo que você fez? Josias teve essa sensação. Quando ele rasga as suas vestes, ele reconhece o pecado que o seu povo, que ele havia cometido. E ali ele percebe: estamos em grave violação à aliança estabelecida por Deus. Deus havia feito uma aliança com seu povo. Agora, quando aquele povo levantou deuses estranhos, quando aquele povo busca deuses estranhos, essa aliança é quebrada, não por Deus, mas quebrada pelo homem, por ele ter se desviado da sua palavra. E Josias, ele reconhece isso, e ele fala no verso 13: grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Grande é o furor do Senhor. A reação de Josias, ali, ele postula uma liderança espiritual baseado na sua palavra. O reconhecimento do seu pecado, o reconhecimento da sua falha, o reconhecimento de como o homem é pequeno diante de Deus. A verdadeira compreensão da palavra de Deus gera em nós um arrependimento genuíno. Quando você compreende a palavra de Deus, ela vai gerar na sua vida um arrependimento genuíno, um arrependimento puro, um arrependimento de sentir culpa, de reconhecer o seu erro, um arrependimento de humildade, de dor no coração, um arrependimento que vai te gerar: como eu me afastei de Deus pelas minhas ações. Mas ao mesmo tempo que a palavra de Deus gera isso, a palavra de Deus também é cura. Ela também dá o escape para a salvação. Ela também dá a direção para a salvação. E aqui nós vemos isso, que o arrependimento é o caminho que nos conduz da ruína à restauração. E só a palavra de Deus faz isso. E aí, irmãos, no verso 17 ao verso 20, nós vamos ver como que a reforma, como que a palavra foi redescoberta ali. Josias, então, ele implementa reformas radicais. Ele elimina os altares pagãos, ele elimina as práticas de idolatria, ele elimina os deuses estrangeiros, ele restaura o culto legítimo a Deus, conforme a palavra de Deus disse. Veja que só foi possível porque a palavra de Deus foi encontrada. Só foi possível porque a palavra de Deus foi lida. E só foi possível porque a palavra de Deus confrontou aquele homem. E só foi possível porque ele tomou, a palavra de Deus confrontou, gerou o arrependimento genuíno, e o arrependimento genuíno gera transformação. E eu quero fazer uma pausa aqui para que nós possamos entender: não adianta eu conhecer a palavra e não ser obediente a ela. Não adianta eu conhecer a Bíblia, mas eu ser conduzido pelas minhas emoções. A palavra de Deus, ela vai gerar um arrependimento. E o arrependimento gera uma transformação. Se você é confrontado com a palavra, se arrependeu, mas não se transformou, ainda falta. Você precisa ir mais além, você precisa ser transformado. E aqui, fechando, se o departamento quiser vir, o verdadeiro chamado aqui de Josias à redescoberta da palavra.
Josias, ele foi um exemplo vivo da graça de Deus agindo no coração daquele povo. Ele viu que o povo estava perdido, mas Deus teve misericórdia da sua vida. O arrependimento daquele homem, o reconhecimento que ele teve em reconhecer a palavra de Deus como um direcionamento para a sua vida. E aí, ele restabeleceu os cultos, ele restabeleceu a comunhão, ele reencontrou a palavra de Deus. E quando nós vemos isso, a verdadeira reforma, ela não começa no templo, mas a verdadeira reforma começa no coração que volta a ouvir a voz de Deus. A verdadeira reforma começa no nosso coração quando nós ouvimos a palavra, quando nós somos confrontados por ela. E eu quero fazer uma aplicação, uma prática, aplicação aqui semanal na nossa vida. Não tenha a Bíblia apenas como um livro. Nós temos feito as leituras diárias. Não sei se os irmãos estão fazendo, mas quem está fazendo já leu o Velho Testamento todo, já leu os Evangelhos e está aí no livro de Atos. A leitura da palavra, eu não sei os irmãos, mas quando nós lemos a palavra, quantas vezes na palavra vem a resposta? Na palavra vem o refrigério. Na palavra vem o confronto. Então, a aplicação prática para nós, volte à leitura diária da Bíblia. Não tenha a Bíblia apenas como um livro de enfeite. Ah, minha Bíblia está lá aberta. Não. Não. Pegue a sua Bíblia, faça a leitura da sua Bíblia. E o convite para nós é: reforme o seu coração. Deixe que a palavra revele o pecado que está escondido nele. Deixe que a palavra revele e conduza ao arrependimento. Deixe que a palavra te leve a uma transformação. A igreja vai se colocar de pé e eu quero encerrar dizendo: onde a palavra é descoberta, o povo é renovado. Onde há arrependimento, há restauração. Onde Cristo é exaltado, há verdadeira reforma. É necessário nós voltarmos às Escrituras, voltarmos à palavra. A palavra não vai trazer para você aquilo que você gosta de ouvir, mas a palavra de Deus é aquilo que nós precisamos ouvir. Doa a quem doer. É ela que vai, como nós falamos aqui na reforma, ela vai ferir, ela vai expor para depois curar. E foi isso que aconteceu aqui com o rei Josias. O pecado foi exposto, a ferida foi exposta, mas a palavra de Deus cura. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor? O teu nome, Senhor. Eu quero te convidar a glorificar a Deus, porque você encontrou a palavra de Deus.
Você encontrou algo que te confrontou a sua vida. Você encontrou uma palavra que mudou a sua vida. Então abra os seus lábios, porque não há outro como o nosso Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, Senhor. Santo és o teu nome, ó Pai. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, Senhor. Santo és o teu nome, Senhor. A palavra na vida do rei Josias gerou uma mudança, uma transformação. Ele destruiu os altares de deuses estranhos. Ele restabeleceu o culto ao Senhor. E isso, irmãos, é muito, muito importante. A palavra de Deus na minha vida e na sua vida precisa gerar mudança. Precisa gerar transformação. Precisa gerar arrependimento. Nós não podemos ler a palavra e achar é só uma palavra, não. É o livro da vida. É aquilo que transforma a nossa vida, aquilo que muda o nosso ser. Senhor, nós louvamos o teu nome.